Ana sempre foi uma mulher dedicada ao marido, Marcos. Durante anos, os dois compartilharam uma vida tranquila, embora um pouco previsível. Ele sempre foi atencioso e gentil. Mas nas últimas semanas, algo parecia ter mudado. A rotina deles começou a ter falhas que Ana não sabia identificar de imediato. Marcos começou a sair tarde. Dizia estar ocupado com negócios, que ela não conseguia entender bem, e sempre se mostrava apressado e distante quando chegava em casa. Certa noite, Ana resolveu segui-lo. Ela não sabia exatamente o que esperava encontrar, mas uma sensação de angústia a fazia sentir que algo estava errado. Após deixá-lo sair mais uma vez apressado, ela o seguiu sem que ele percebesse. O destino foi um restaurante elegante que eles frequentavam juntos, mas dessa vez ele não estava sozinho. Ana estacionou o carro a algumas quadras do restaurante e caminhou até lá. Quando entrou, seu coração deu um salto ao vê-lo sentado com uma mulher desconhecida. Eles estavam em uma mesa discreta, conversando e rindo como se fossem os únicos naquele lugar. A mulher era jovem, mais jovem que Ana, e estava claramente à vontade com Marcos. O que mais a incomodou foi a facilidade com que ele parecia agir, sem qualquer indício de culpa. Ela ficou parada na entrada por um momento, tentando processar o que estava acontecendo. Sentiu uma mistura de raiva e tristeza, mas também algo mais forte: a necessidade de entender a verdade. Não poderia ser possível que ele estivesse atraindo com alguém tão evidente. O que exatamente ele pensava que estava fazendo? Ana foi até o bar e pediu uma bebida. A tensão no ar era palpável, e ela sabia que precisava manter a calma. De repente, um homem se aproximou dela. Era o chefe do restaurante, um francês chamado Pierre, que Ana reconheceu do tempo que frequentava o local com Marcos. Ele a cumprimentou com um sorriso simpático, mas logo percebeu que algo não estava certo. "Boa noite, senhora. O que posso lhe servir?" Ele perguntou, tentando disfarçar a preocupação no olhar. "Eu só estava observando", Ana respondeu, tentando soar casual. "Poderia me dar uma taça de vinho? Algo tranquilo." "Claro", Pierre disse, mas antes que se afastasse, ele hesitou. "Você conhece aquele casal ali?" Ana olhou para Marcos e a jovem. Ele parecia tão confortável ao lado dela, e a mulher sorria para Marcos com um brilho no olhar que Ana nunca tinha visto. "Sim, é meu marido", ela disse com um leve sorriso forçado. "Estou surpresa, digamos assim." Pierre franziu a testa. "Eu me lembro de você. Você sempre vinha com ele, não é? Vocês eram inseparáveis. Mas ultimamente ele tem vindo com ela. Está diferente." Ana não sabia se ele estava tentando ser gentil ou estava apenas sendo honesto, mas ela não queria mais ouvir. "Eu sei. Não sei o que pensar sobre tudo isso." Ela segurou o copo de vinho com força, sentindo as lágrimas começando a se formar, mas não queria demonstrar fraqueza. O chefe olhou para a mesa e depois para ela, com uma expressão de compaixão. "Aquele tipo de situação nunca é fácil. Acho que ela não sabe. Ela não sabe que é a outra." Ana sentiu uma pontada de raiva. Ela olhou de novo para a mulher. Uma sensação de revolta tomou conta dela, mas também uma estranha sensação de piedade. A outra mulher parecia tão ingênua, tão confiante, sem a menor ideia do que estava acontecendo. O vinho já não tinha mais sabor. O que estava acontecendo parecia surreal, como se Ana estivesse em um pesadelo. Ela sabia que não poderia fazer nada naquele momento, mas uma parte dela desejava ser honesta com aquela mulher, com todos os envolvidos. Foi quando Pierre se aproximou mais uma vez e, com um sorriso discreto, sussurrou: "Posso sugerir um prato especial da casa? Um prato que poderia fazer as coisas ficarem interessantes. Um prato que, às vezes, serve para abrir os olhos." Ana o olhou confusa. Ele se aproximou ainda mais, baixando a voz. "Eu posso fazer algo inesperado para você. Algo que ele não esperaria." Ela o encarou, hesitante, sem saber exatamente o que ele estava propondo.
mas sabia que não poderia ficar ali sentada, impotente, vendo Marcos cometer um erro depois do outro. A raiva a consumia, mas também uma sensação estranha de poder, de que ela poderia controlar a situação. Sim, faça isso, ela disse, de forma firme, embora seu coração estivesse aos pedaços. Pierre se afastou, sorrindo de canto, e Ana observou, ainda em choque, enquanto o chefe se dirigia para a cozinha. Ela sentia uma mistura de raiva e impotência, mas agora tinha um objetivo. Ela queria que Marcos entendesse a dor que ele estava causando. E mais, queria que ele soubesse que ela não era tão ingênua quanto parecia. O momento de ação chegou. Ana, de repente, viu Pierre voltando com um prato requintado. Aqui está, madame. O prato especial que preparei para você. Ele colocou o prato na frente dela, sorrindo com um brilho nos olhos. Mas Ana não estava ali para apreciar a comida. Olhou para Marcos, que a encarava com uma expressão de surpresa, tentando disfarçar o desconforto. Ana se levantou lentamente e se aproximou da mesa deles. Marcos, querido, ela disse com um sorriso frio. Tenho algo para você. Algo bem especial, assim como esse prato. A tensão estava no ar, e Ana sabia que aquele momento marcaria o início do fim. O cheiro do prato especial ainda pairava no ar, mas Ana não sentia mais prazer em nada. Seu coração batia forte e suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ela encarava Marcos, sentado à mesa com a mulher desconhecida. Era como se o tempo tivesse desacelerado, e tudo o que ela tinha construído ao longo dos anos fosse desmoronar diante de seus olhos. Marcos a olhou surpreso, os olhos se arregalando. Ele parecia completamente fora de si, sem saber o que dizer. Mas Ana sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele tentava disfarçar, tentando se recompor diante da situação, mas as palavras que saíam de sua boca estavam vazias. Ana, o que você está fazendo aqui? Marcos perguntou, tentando soar calmo, mas o nervosismo era óbvio em sua voz. Eu não esperava te ver aqui. Ana não respondeu de imediato. Em vez disso, ela se aproximou mais da mesa, com os olhos fixos na mulher ao lado de Marcos. A jovem não parecia perceber a tensão que tomava conta do ambiente, sorrindo e mexendo no celular, como se estivesse alheia a tudo o que estava acontecendo ao redor. Quem é ela, Marcos? Ana perguntou, a voz controlada, mas com um tom que demonstrava claramente a raiva e a decepção que ela estava sentindo. É a minha substituta? Ele tentou explicar, mas as palavras falhavam. Ana, não é o que você está pensando. Eu posso explicar. Ana deu um sorriso seco. Não, Marcos, não tem explicação. Você está me traindo com ela, e eu vi tudo. Vi o jeito como você a olha, como você age com ela. Não tem mais o que explicar. A mulher ao lado de Marcos, percebendo que a conversa estava se tornando mais intensa, olhou para Ana e depois para Marcos, desconfortável. Eu não sabia que vocês estavam casados. Ele nunca falou de você. Ana olhou para a mulher com uma expressão misturada de compaixão e ironia. Claro que não falou. Não importa o quanto ele me diga que me ama. Ele está com você agora. Ela sentou-se na mesa com a mesma calma e frieza que demonstrava em seu olhar. A raiva ainda a consumia por dentro, mas ela sabia que aquele era o momento de tomar o controle da situação. Marcos estava sem palavras, mas ela não iria mais engolir as mentiras dele. Eu sempre soube que algo estava errado. Ele começou a sair à noite, sempre com desculpas esfarrapadas. E agora vejo que estava certo. Ele me traiu com você, e tudo o que eu tenho são essas mentiras e os meus sentimentos jogados fora. A jovem mulher olhou para Marcos, e pela primeira vez, uma expressão de confusão tomou conta do seu rosto. Mas ele me disse que estava separado. Eu não sabia. Não sabia de nada. Ah, claro, Ana disse, rindo com amargura. É sempre assim, não é? Eles mentem para todo mundo. Mentem para nós, mentem para vocês.
E quando a verdade vem à tona, acham que podem consertar tudo com desculpas esfarrapadas. Marcos finalmente tentou intervir. Ana, por favor. Isso não é o que você pensa. Eu estava apenas tentando. Eu só... Ele foi interrompido pelo olhar gelado de Ana, que o encarava como se ele fosse um estranho, uma pessoa que ela nunca tivesse conhecido. A tristeza que ela sentia era esmagadora, mas a raiva estava tomando conta, e ela sabia que não poderia voltar atrás. Você nunca me amou, Marcos, ela disse, a voz agora mais calma, mas com uma firmeza inegável. Você só me usou. Eu fui só um papel na sua vida para dar status. Não era amor. Se fosse, você não estaria aqui, sentado com outra mulher enquanto eu fico aqui, olhando para vocês dois como um idiota. Ela olhou para a jovem mulher, que estava visivelmente desconcertada, e a compaixão dentro de Ana se dissipou, dando lugar à frieza. E você, garota? Você também não está livre de culpa. Eu entendo que você não sabia, mas isso não justifica nada. Você tem que saber o que está fazendo com a vida das pessoas. A vida não é só diversão e jogos. Ana levantou-se da mesa e, antes de sair, olhou uma última vez para Marcos. Ele estava envergonhado, mas não parecia completamente arrependido. Era mais uma sensação de que ele estava perdido, tentando se encontrar no caos que ele mesmo criara. Você vai se arrepender disso, Marcos. Um dia você vai ver como destruiu tudo o que construiu com as suas próprias mãos. Ela saiu do restaurante, sentindo um alívio amargo. O peso do que acabara de descobrir ainda estava sobre ela, mas agora, mais do que nunca, ela sabia que não poderia mais viver na ilusão de um casamento perfeito. A traição de Marcos a havia mudado para sempre. Nos dias seguintes, Ana se viu refletindo sobre tudo o que acontecera. Sua mente estava confusa, mas uma coisa era clara. Ela não poderia mais aceitar o comportamento de Marcos. Ela sabia que ele ainda tentaria se justificar, talvez até pedir desculpas, mas ela já não acreditava mais em suas palavras vazias. Mas o maior conflito ainda estava por vir. Ana sabia que não poderia simplesmente seguir em frente sem fazer nada. Ela não era uma pessoa que se deixaria ser enganada por mais tempo. Eu mereço mais do que isso, ela murmurou para si mesma, enquanto olhava pela janela de sua casa. Mereço algo melhor. E com esse pensamento, ela começou a planejar o que fazer em seguida. A guerra ainda não tinha acabado. Marcos não a procurou imediatamente, mas Ana sabia que ele estava tentando entender o que tinha feito. Ele provavelmente tentaria pedir desculpas, implorar por uma chance de reconciliação, mas Ana não sabia se conseguiria perdoá-lo. O que ele fizera era irreparável. Ela já não via mais o homem com quem se casou, mas um estranho, alguém incapaz de ver o valor do amor que ela ofereceu. Ela respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma sensação de controle. A verdade finalmente havia saído, e a mentira que ela vivera por tantos anos não existia mais. O que viria a seguir ainda era um mistério, mas Ana sabia que estava preparada para enfrentar o que quer que fosse. O ar estava mais pesado do que nunca. Ana sentia que a verdade, finalmente, estava se concretizando de forma irreversível. Ela já não se importava mais com as mentiras que Marcos tentava contar, nem com os aplausos vazios que ele provavelmente ainda buscava. Não havia mais espaço para justificativas. A mentira tinha se desfeito diante dela como um castelo de cartas. Marcos finalmente tentou entrar em contato com ela, enviando mensagens e até ligando. Mas Ana estava decidida a não atender. Ela já sabia o suficiente para não cair mais nas artimanhas dele. Ele estava tentando se desculpar, tentando manipular, mas tudo o que ela queria era encontrar paz. Em um domingo à tarde, enquanto Ana estava sentada no sofá de sua casa, olhando a janela para o movimento da rua, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Marcos. Ele finalmente queria conversar pessoalmente, encontrar uma forma de resolver a situação. Ana, eu sei que você está magoada.
Me encontre, por favor. Eu preciso de uma chance de te explicar. Ana sorriu, mas não de uma forma amigável. A raiva e a tristeza ainda estavam ali, mas agora havia algo mais. Havia força. Ela não iria mais se deixar enganar. Por mais que estivesse quebrada, ela sabia que estava mais forte do que nunca. Ela não era mais a mulher que aceitava desculpas vazias. Ela se levantou do sofá e, com uma determinação silenciosa, escreveu uma resposta curta. Eu vou te encontrar. E quando eu te encontrar, vamos falar de tudo. A verdade, Marcos. No dia seguinte, eles se encontraram em um café discreto. Marcos chegou primeiro, e Ana, ao entrar no local, o viu sentado em uma mesa no canto, olhando para o celular com um semblante de preocupação. Quando ele a viu, seus olhos se iluminaram, como se estivesse aliviado por ela finalmente ter aceitado a conversa. Você veio, ele disse tentando sorrir. Eu sabia que você ia vir. Ana sentou-se, mantendo uma postura firme. Ela não queria que ele visse fraqueza em seus olhos. Eu vim, mas não para ouvir mais mentiras, Marcos. Ele tentou tomar a palavra, mas ela levantou a mão. Não, agora quem fala sou eu. Ela começou a falar. Sua voz calma, mas cheia de uma força que ele nunca tinha visto antes nela. Você acha que pode me enganar, não é? Passou todos esses meses mentindo para mim, dizendo que me amava, me prometendo um futuro juntos. E quando eu olho para tudo o que construímos, vejo que você estava sempre com outra mulher. Ele abriu a boca para interromper, mas Ana continuou, sem deixá-lo falar. Você me fez acreditar que tudo estava bem, que a nossa vida era perfeita. Mas você estava com ela o tempo todo. Como pode achar que isso é justificável? Como pode olhar nos meus olhos e achar que ainda tenho confiança em você? A raiva dentro dela não estava mais se escondendo. Eu não mereço isso, Marcos. Eu não mereço ser tratada como uma idiota. E você, que me jurou amor eterno, agora está com ela. Eu vejo tudo muito claro. Você é um traidor. E tudo o que você fez comigo foi me usar. Marcos parecia atordoado, sem saber como reagir. Ele tentava desculpar-se, mas as palavras que saíam de sua boca pareciam ainda mais vazias a cada tentativa. Eu errei, Ana. Eu errei muito. E eu amo você. Ele parecia acreditar nas próprias palavras, mas Ana sabia que eram só palavras. Você ama? Ana repetiu, com um sorriso amargo. Você não ama. Você ama a ideia de ter uma esposa e uma amante. Você ama a sensação de ter controle, de me fazer acreditar que era o único. Mas tudo o que você fez foi destruir a nossa relação. Eu não posso continuar com alguém assim. A tensão no ar era palpável. E por um momento, o tempo parecia ter parado. Marcos estava completamente perdido. Não sabia mais o que dizer. E a jovem mulher que ele estava tentando proteger e enganar também havia aparecido, mas não tinha coragem de intervir. Ana então se levantou da mesa, decidida a acabar com tudo. Você vai ter que seguir em frente com a sua vida, Marcos. Mas eu não sou mais parte dela. Não importa o quanto você tente me convencer. O que você fez não tem perdão. Eu não sou mais a sua esposa. Antes de sair, Ana se virou uma última vez. E sabe de uma coisa? O que você fez com ela também vai voltar para você. A vida sempre dá um jeito de equilibrar as coisas. E quando você menos esperar, vai perceber que tudo o que construiu com suas mentiras não vai durar. Marcos, ainda atordoado, não conseguiu responder. Ele ficou ali, olhando para a mulher que ele pensou que ainda pudesse manipular, mas que, na realidade, já tinha se libertado de suas garras. Enquanto Ana se afastava, ela sentiu um peso sair de seus ombros. Pela primeira vez em muito tempo, ela estava em paz consigo mesma. Não importava o que Marcos fizesse daqui para frente. Ela não seria mais sua vítima. Nos dias seguintes, Marcos tentou procurar por Ana diversas vezes, mas ela sabia que não havia mais nada a ser dito. Ele já não fazia mais parte da sua vida. A jovem mulher, que agora parecia perceber as consequências de suas próprias escolhas, também estava distante, e Ana não sentia mais raiva dela.
Ela era apenas mais uma vítima da mesma mentira que ela própria havia vivido. E assim, Ana seguiu em frente. Não havia mais dor, não havia mais frustração. Apenas a certeza de que, a partir daquele momento, ela tomaria as rédeas de sua própria vida. A mentira havia sido exposta, e agora era hora de reconstruir sua história.